Vamos apresentar as palestrantes. A gente chamou uma pneumologista e uma cirurgiã para falar um pouquinho com a gente sobre as alterações do trato respiratório. Então, quem vai falar com a gente é a Cíntia e a Karen, tá? Vou apresentar uma por uma aqui. A Cíntia ela é formada em veterinária pela Universidade Paulista, é médica veterinária com experiência em terapia intensiva, fez especialização em terapia intensiva pelo FAP, fundadora da Pulmicare, que é o Serviço de Atendimento Clínico Ambulatorial e Hospitalar, associada da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Fisiologia? Tisiologia. E médica veterinária intensivista. Ela foi, médica veterinária intensivista da rede PetCare entre 2018 e 2020 e atualmente atende como pneumologista nas unidades Ibirapuera e Pacaembu, né? Perfeito. E a Karen, depois vai falar com vocês sobre a parte de cirurgia. A Karen se formou pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, fez residência em cirurgia de pequenos animais pela mesma instituição. Ela é pós-graduada em oncologia, atualmente cursando o MBA em gestão de pessoas também. E ela é cirurgiã, oncologista e coordenadora do nosso setor de cirurgia. Cíntia e Karen, obrigada por terem aceitado o nosso convite. Boa palestra. Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Obrigada pelo convite, antes de mais nada. Muito bom estar aqui com vocês esse domingo de manhã para a gente conversar um pouquinho sobre um assunto que é muito importante, né? Eu acho que cada vez mais na rotina a gente tem tido o desafio de tratar pacientes... Você consegue soltar? Sim, claro. Obrigada. De tratar pacientes braquicefálicos, né? E quando a gente pensa nas alterações respiratórias em si, especialmente quando eles estão agudizados, é sempre um grande desafio, né? Não só porque esses momentos, de agudização, de instabilidade, eles são muito onerosos, e porque todo o processo de tratamento, desde a evolução clínica até mesmo cirúrgica, é bastante complexa, nessa comunicação com o tutor. Tá? Então, nessa aula, a gente vai conversar um pouquinho, desde o básico, o que é a síndrome, quais são as alterações anatômicas que a gente encontra nas vias aéreas, até em relação ao tratamento conservativo, o paciente hospitalizado em terapia intensiva, que eu acho que são tópicos importantes para a gente entender, até mesmo quando encaminhá-los. Tá? Então, vamos lá, começar pela definição. Então, a gente entende que a síndrome braquicefálica ela surge a partir de uma seleção genética artificial. Então, o homem foi selecionando animais cada vez com o crânio mais alterado e com o focinho mais curto. Tá? A grande problemática disso é que o tecido mole dentro dessa estrutura ele não se adequou totalmente a essa redução do esqueleto, propriamente dito. Tá? Então, são animais que, com o passar da evolução, e a gente tem visto quadros de síndrome cada vez mais graves, eles tendem a ter um estreitamento importante da cavidade nasal, uma obstrução parcial e, às vezes, até total, dependendo da gravidade do quadro clínico, da região faríngea e laríngea, também por algumas alterações que a gente já vai falar mais para frente. Tá? Algumas das raças aí, comumente acometidas, a gente pensa principalmente no pug, nos bulldogs, francês e inglês, mas shih tzu também, chihuahua, pequinês, entre outros. Algumas das principais alterações que a gente encontra em vias aéreas, a gente pode dividi-las entre primárias e secundárias, mas as principais são aí a estenose nasal, o palato alongado, que é bastante comum, em geral, são as principais alterações que a gente corrige cirurgicamente. Tá? Os cornetos nasais aberrantes, macroglossia, então são pacientes que têm aquela língua grandona ali, que também faz uma obstrução ali da região faríngea, tá? Hiperplasia e eversão das tonsilas, colapso e malácia laríngea, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente também, como classificar esse colapso. Colapso traqueobrônquico também é bastante comum, tá? Principalmente nos pacientes com síndrome já mais avançada, a gente em estados de graduação ali de síndrome mais avançada. E a estenose nasofaríngea ela também pode estar presente. Tá? Por que esse processo acontece? Então, a síndrome, o paciente braquicefálico, não necessariamente ele manifesta a síndrome, que é esse conjunto de alterações pelas repercussões anatômicas que evoluem com um desfecho desfavorável clínico. Então, em geral, o processo da doença, da síndrome em via aérea, ele acontece por essa sustentação de um esforço inspiratório, tá? Justamente para tentar combater essa resistência que acontece muito alta em vias aéreas e promover a ventilação adequada. Então, são pacientes que têm um déficit ventilatório
sustentado, né? Em maior ou menor gravidade, tá? Essa pressão negativa, basicamente, o que ela faz, né? O paciente fica ali exercendo um esforço constante para respirar, para conseguir combater a resistência, e é como se, entre aspas, mesmo, até coloquei no slide, ele sugasse esses tecidos moles para dentro do lúmen da via aérea. Por isso que a gente vê tantas alterações secundárias, né, que a gente vai conversar em relação às repercussões desses achados primários em via aérea, né? Então, o fato da narina ser estenosada, né, da gente ter o palato alongado em primeira mão, enfim, causa uma série de outras alterações justamente por esse processo de sugar ali da pressão negativa dos tecidos moles para dentro do lúmen, tá? Em outra contrapartida também, a gente pode começar a observar uma hiperplasia, né, todos os tecidos da via aérea, justamente por um estado inflamatório sustentado, tá? E o colapso, como eu disse anteriormente, tanto da região ali da estrutura laríngea quanto da traqueia e dos brônquios, justamente por esse aumento da pressão negativa, tá? O comprometimento pulmonar, ele também pode acontecer por uma variedade de fatores, né? Então, no paciente crise especificamente, sempre que a gente tem esse aumento da resistência de via aérea, o pulmão ele fica predisposto a um estado de edema, né? Então, todo paciente que está taquidispneico, ele tem um risco de edema pulmonar, e isso acontece muitas vezes na rotina, tá? Pelo estado inflamatório também sustentado, especialmente naqueles pacientes que têm doença bronquial avançada, né? A gente pode ver uma repercussão aí de evolução de fibrose nos pulmões também. E a gente tem que lembrar que esses pacientes podem ser cronicamente hipoxêmicos, né? Opa, obrigada. Vamos ver se agora está saindo, né, o som? Eles podem ser cronicamente hipoxêmicos, né? Essa hipóxia ela vai causar também um aumento da resistência da capilaridade pulmonar, e muitos desses pacientes desenvolvem hipertensão pulmonar, né? E, em último caso, ali numa evolução já mais tardia, até uma insuficiência direita, né? A gente observa isso com frequência naqueles pacientes que chegam para a gente já na graduação 3, né, geralmente da síndrome, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente, tá? E justamente por todo esse conjunto de fatores, são pacientes que têm uma séria dificuldade em regular a temperatura corpórea, né? Então, tanto pelo edema, né, que acontece nas vias aéreas, tá? Mas sempre que o cão braquicefálico tenta equilibrar a temperatura ofegando, né, fazendo essa perda de calor através da salivação, enfim, ele tem uma tendência maior a inflamar essas estruturas, justamente porque elas não são formadas ali anatomicamente de forma adequada para conseguir sustentar esse processo, tá? Por isso que a gente pega muitos quadros de hipertermia grave nesses pacientes. E aí, o que a gente observa na clínica, né? Assim, um paciente que chega para a gente, qual é a queixa, né, no histórico de anamnese, tá? Em geral, são animais que têm uma intolerância importante a exercício, tá? A gente faz testes também de exercício, que eu vou explicar daqui a pouquinho, né? Mas é aquele animalzinho que, às vezes, só de estar no veterinário ali ansioso, ele já chega taquipneico, já chega com muito ruído respiratório, tá? Ele pode apresentar distrição inspiratória ou mista, tá? Principalmente aquele paciente que tem um comprometimento bronquial, né, ou traqueal ali, traqueia torácica especialmente, né? São pacientes que fazem, às vezes, distrição expiratória também, com uso de musculatura acessória, tá? Taquipneicos, na grande maioria dos pacientes, são taquipneicos cronicamente, né? Então, é muito comum aquele animal que chega para a gente taquipneico no consultório, mas o tutor também relata que ele é assim em casa, diariamente, tá? Os espirros e o espirro reverso, eles aparecem principalmente por alterações da cavidade nasal, né? Então, são animais que têm uma inflamação, às vezes, sustentada da cavidade nasal, justamente por toda essa alteração dos cornetos, né, nasais, às vezes da própria nasofaringe. Então, como a gente pode observar estenose nasofaríngea, muitos desses pacientes têm espirro reverso com recorrência, tá? Em casos mais graves, a gente pode observar cianose, desmaios, né, síncope também. E nesses casos também, geralmente, de graduação mais avançada, são pacientes que, às vezes, têm distúrbio de sono, né? Então, é comum que eu atenda na rotina pacientes que têm distúrbios graves de sono, que, às vezes, não estão dormindo há dias, né? O tutor chega com o paciente já fadigado no consultório, tá? Além disso, a gente está falando de braquicefálicos, né? Então, eles têm alterações em outros sistemas, e é sempre importante que a gente questione e faça uma anamnese detalhada em relação a todos esses sistemas, né? Para entender o histórico completo do paciente, né? Então, animais com alterações gastrointestinais têm um maior risco também de quadros aspirativos, né? Muitas vezes eles vêm para a gente também
em quadros de pneumonia por aspiração. Tá? Então, é sempre importante a gente elucidar todo esse histórico em relação a vômitos, diarreia, né, para entender esse contexto geral do quadro clínico. No exame físico, a primeira coisa que a gente precisa fazer é observar o paciente. Então, eu falo que consulta com braquicefálico, a gente, em geral, fica ali paradinho, conversando com o tutor, e só vai olhando o paciente ali no cantinho dele, andando pelo consultório, para observar o padrão de respiratório, para observar quais são os ruídos mais prevalentes, né? No exame físico imediato, só de olhar para o paciente, a primeira coisa que a gente tem que observar são as narinas, né? A gente precisa determinar aí qual é o grau de gravidade, né, da estenose nasal. Tá? Aqui na imagem dá para a gente ver bem em relação a essa definição, né? Muitos pacientes, principalmente a gente pega aí os bulldogs franceses, né, tem essa estenose severa, tá? Como a gente pode ver ali na última fileira, né? E aí a gente tem uma indicação cirúrgica clara, né? Mas depois a doutora Karin vai falar melhor sobre essa parte cirúrgica. Tá? Eu vou mostrar para vocês já os ruídos respiratórios que a gente precisa diferenciar, porque cada um desses ruídos eles são referentes a uma região do sistema respiratório, da via aérea. Tá? Então, só através do ruído que o paciente exerce ali no momento da consulta, a gente já consegue direcionar a suspeita diagnóstica e até direcionar qual é a principal estrutura que a gente vai avaliar no exame de laringobroncoscopia, por exemplo. Tá? A coloração de mucosa, né, sem dúvida, porque aí a gente vai avaliar se esse paciente fica cianótico de forma contínua ou intermitente, né, questionar o tutor em relação a isso também, né, se tem momentos de cianose em casa, se chega a ser em repouso ou somente no exercício, no esforço. Tá? Então, é importante a gente entender todo esse histórico. A ausculta, gente, em relação à parte principalmente cardiopulmonar, né, a gente tem que fazer tanto a ausculta pulmonar quanto da região laríngea. Tá? Nessa ausculta, a gente percebe com frequência, assim, nos pacientes, por exemplo, agudizados em edema, a gente vai perceber uma crepitação mais evidente, tá? Mas a gente observa em outras situações, às vezes pacientes menos graves, já um estertor que pode não ser audível só observando o paciente, tá? Às vezes realmente o estridor, né, de via aérea, então a gente consegue também através da ausculta laríngea especialmente detalhar melhor esses processos. E aí, de onde vêm esses ruídos? Né? Eu vou mostrar alguns vídeos, mas, basicamente, né, o que a gente considera como estertor de via aérea é um ruído mais grave, que geralmente está vinculado a alterações da região faríngea. Tá? Na maioria das vezes, em relação à obstrução do palato nessa região. Tá? Quando a gente fala de estridor, que é um ruído mais agudo, a gente costuma falar de uma obstrução da estrutura laríngea. Tá? E aí a gente pode estar falando tanto de colapso laríngeo importante, a gente pode estar falando de paralisia já dessa estrutura, muitos pacientes têm malácia também. Né? O ruído nasal, é interessante que a gente observe com calma também durante a consulta qual é a proporção desse ruído, se ele acontece a todo momento durante a avaliação, se ele é presente em casa. Eu peço muito para os tutores me mostrarem vídeo dos pacientes em casa, ou se não tem vídeo no momento da consulta, para eles filmarem e me mandarem num segundo momento, porque é sempre interessante a gente avaliá-los no ambiente deles também, né, durante o sono, enfim. O espirro reverso, como eu já falei anteriormente, e lembrando que, na síndrome, a grande maioria dos pacientes, né, a gente atende, na maioria das vezes, acho que especialmente eu que pego pacientes já muito avançados, né, um mix desses ruídos. Né? Então, tem muitos pacientes que têm todas essas alterações estruturais juntas. Tá? Então, não necessariamente eles vão escolher ter uma alteração ou outra. Tá? Aí, pode colocar o primeiro vídeo, por favor? Então, essa é classicamente um ruído que a gente chama de estertor de via aérea, né? Um ruído mais grave mesmo. Tá? E a gente vai colocar agora um ruído laríngeo mais de estridor. Não sei se o som está baixo. Será que tem como aumentar o... Então, a gente observa que, em ambos esses contextos, o paciente está taquipneico, né, nitidamente taquipneico, mas o tipo de som é diferente. Né? Então, só fazendo essa primeira observação, a gente já consegue direcionar melhor a suspeita. Pode colocar.
Esse é um ruído mais característico nasal. E o espirro reverso, gente, é super interessante, e eu sempre mostro o vídeo para os tutores durante a consulta. É muito comum que os tutores confundam espirro reverso com falta de ar, né? Ou, às vezes, que cheguem na consulta chamando o espirro reverso de tosse, por exemplo, né? E aí, quando a gente fala de tosse, espirro reverso, a gente está falando de regiões do sistema respiratório diferentes que cursam com esse tipo de sinal, né? Então, em geral, o espirro reverso, a gente está falando principalmente de alterações da cavidade nasal, região ali nasofaríngea, no máximo laríngea, tá? Quando a gente pensa num paciente com tosse crônica, a gente está falando muito mais de alterações traqueobrônquicas, né? Então, é interessante fazer essa diferenciação, pedir para o tutor filmar, né, quando fica em dúvida. Eu, geralmente, mostro o vídeo, pergunto se é assim que acontece, né, para eles visualizarem melhor, para conseguir fazer essa diferenciação, tá? Porque, às vezes, a gente fica ali tratando o paciente achando que é tosse e nem era tosse no primeiro momento. Agora foi. Então, vou passar de novo só para... E aí, como que a gente faz, então, para graduar esse paciente, né? A gente tem algumas formas aí, gente, de fazer de forma mais organizada, eu diria, essa avaliação, né? Essa estrutura, né, da Universidade de Cambridge, ela é bem interessante, porque ela tanto dá para a gente uma base desses parâmetros que precisam ser avaliados, tá? Quanto dá para a gente um esqueminha bem legal para a gente fazer pré e pós-exercício, né? Então, qual é o ideal? Tá? Sempre que a gente vai avaliar um paciente braquicefálico, a gente precisa, isso lógico, num paciente que não está gravemente instável, né, hospitalizado, enfim, mas a gente precisa colocá-los sob exercício. Tá? Então, o ideal é que a gente faça uma primeira avaliação em repouso, assim que eles chegam ao consultório, de preferência dando aquele tempo para eles se acalmarem um pouco, né, para a gente ver com o mínimo de ansiedade possível, tá? O padrão respiratório, fazer a ausculta e tudo isso. A gente vai expor esses pacientes ao exercício. Tá? A recomendação é que a gente faça uma caminhada num ritmo mais acelerado, aí, por 3 minutos, tá? E faça uma nova avaliação desses ruídos respiratórios. Tá? Então, aqui é bem legal, porque dá para a gente ver, né, que a gente pode ir ticando ali todos os parâmetros importantes. Tá? Então, qual é o padrão de respiração desse paciente? Né? Ele é regular? Ele tem alguma irregularidade? Ele faz uso de musculatura acessória? Ele está taquipneico, está dispneico? Tem esforço inspiratório? Não tem? Né? Essa é uma das principais perguntas que a gente precisa fazer. Né? Como estão as narinas? Né? Tem estenose importante? Se existe, né? Ela é leve, moderada, ela é severa? Tá? Em relação ao estertor, avaliar também pré e pós-exposição ao exercício, né? E a intensidade desse estertor, se ele é muito importante, se não é. O estridor também, tá? Se está presente, em que momento está presente. Tem muitos pacientes que fazem ruído de estridor laríngeo após exercício só, após esforço. Né? Em repouso, muitas vezes eles ficam bem, né? Não manifestam esse tipo de sinal. Tem esforço? Né? Não tem? Esse paciente já tem esforço no repouso, sem ter feito nenhum estímulo de exercício? Tá? A ausculta também bastante importante, né? Então, a ausculta está limpa, não está? A gente fazer essa ausculta pré e pós, como eu disse, especialmente a ausculta laríngea, né? Após o estímulo de exercício, a tendência é que a gente tenha um agravamento desses ruídos, tá? Às vezes a gente consegue até localizar melhor a suspeita depois desse estímulo de exercício, tá? E aí, através disso, a gente vai graduar, tá? Então, em geral, o paciente que não tem sinais de ruído importante, né, ele pode ter 0 sinais, então a gente considera um paciente braquicefálico normal, eu coloco entre aspas, porque em geral sempre evolui, né, mas assim, aquele paciente que não tem sinais importantes da síndrome. Tá? Numa graduação 1, é aquele animal que tem ruídos leves, tá, mas que não tem nenhuma manifestação de dispneia, nem de cianose, mesmo após exercício ele fica bem, né, ele não tem piora desses ruídos. Tá? Na graduação 2, a gente já observa um ruído de moderado após exercício, ele pode até já ser importante, mas esse paciente dificilmente tem histórico de cianose ou síncope. Tá?
Naquele paciente que tem cianose após esforço, ou que tem até histórico de cianose síncope, gente, relatado pelo tutor, a gente muitas vezes nem precisa fazer o estímulo de exercício. Tá? A gente já considera automaticamente esse paciente uma graduação 3. Tá? Essa graduação, por que ela é importante? Né? Ela é muito importante para a gente determinar qual é o paciente que tem indicação clara cirúrgica. Tá? E isso vai ter muito a ver também com a idade desse animal. Tá? Então, em geral, animais abaixo de 2, 3 anos, quando tem ali graduação até 2, dependendo do estado clínico desse animal, especialmente se ele é um animalzinho obeso, a gente muitas vezes faz uma expectativa de perda de peso, de acompanhamento, e programa uma nova avaliação ali em 6 meses a 1 ano no máximo. Tá? Naquele animal que já tem uma graduação de 2 para 3, mas que é um animal mais velho já, né, que já tem manifestações de histórico também em casa, de recorrência, a gente já consegue determinar que ele é um paciente, além do manejo conservativo, em que há uma indicação clara cirúrgica. Tá? E é interessante que a gente faça essa intervenção o mais breve possível, justamente para minimizar esses efeitos secundários da síndrome que a gente falou anteriormente. Tá? E aí, passado o exame físico, o que a gente vai fazer agora para determinar, né, os próximos passos aí em relação à terapia? Tá? A gente consegue fazer alguns exames, né, de triagem. Em geral, a primeira coisa que a gente faz é a radiografia, né, para entender como está esse pulmão. A gente consegue fazer até uma avaliação radiográfica cervical, que pode dar para a gente achados indiretos ali em relação ao prolongamento do pálato, né, em relação a alterações traqueobrônquicas também. Então, a gente pode ver sinais de colapso traqueobrônquico, a própria hipoplasia traqueal, né, que a gente diagnostica pela radiografia. Então, é importante que a gente faça esse exame de triagem no primeiro momento. Tá? Dependendo da alteração e da gravidade desse paciente, então, não é incomum que eles agudizem, inclusive com pneumonias. Né? A gente está falando de quadros inflamatórios de via aérea que cursam com muita secretividade. Então, é comum que esses pacientes cursem também com pneumonia bacteriana. Tá? Então, a radiografia ela também é importante nessa triagem, para a gente avaliar qual é o padrão radiográfico desse pulmão. Se tem sinal de edema também, num paciente que chega instável, lógico, nunca no momento em que ele chega na instabilidade, sempre numa segunda etapa. Né? Mas é interessante para a gente fazer também essa triagem pulmonar, até para entender se esse paciente está apto ou não, junto da avaliação clínica, a uma anestesia, para procedimentos mais invasivos. Tá? A tomografia, gente, ela pode vir complementar a radiografia em outros achados. Tá? Então, a gente consegue avaliar de forma mais detalhada ali, o nível de obstrução dos cornetos nasais através da tomografia, o espessamento e uma medida mais clara do pálato também. Tá? Então, a tomografia é também um exame que pode participar desse processo, e ele pode participar principalmente na avaliação mais detalhada do pulmão. Né? Então, naqueles pacientes em que há uma suspeita clara ali por outros achados de fibrose pulmonar, por exemplo, né, que já tem hipertensão pulmonar, enfim, a gente consegue, através da tomografia, detalhar melhor esse pulmão. Tá? O exame padrão ouro, para avaliação das vias aéreas, até para determinação cirúrgica, né, em que regiões a gente vai intervir, como a gente vai intervir, é o exame de endoscopia das vias aéreas. Né? Então, o ideal é que a gente sempre faça a avaliação da via aérea total, tá? Desde a cavidade nasal até as vias aéreas mais posteriores. Né? Toda a avaliação laríngea, especialmente, que é muito importante, a região traqueobrônquica. Tá? Através desse exame, a gente vai fazer um estadiamento da doença, que eu vou mostrar algumas fotos para vocês. Tá? Então, a gente vai entender quais são as estruturas alteradas, né? Quem a gente vai intervir primeiro. Então, em geral, a gente sempre faz a intervenção de mais cranial para caudal. Né? Então, um paciente que às vezes tem colapso de traqueia, por exemplo, associado, dificilmente a gente vai colocar um stent, por exemplo, antes de pensar em mexer em pálato, né? Ou se há alguma alteração laríngea grave, antes de pensar em fazer uma lateralização. Né? Porque, em geral, quando há uma piora pelo colapso dinâmico, só de alterar essa obstrução anterior, a gente já melhora bastante a evolução clínica desse paciente. Tá? Além disso, né, como boa intensivista que sou, muitos anos de rotina, a gente, idealmente, deveria tentar avaliar a hemogasometria desses pacientes. Né? Lógico, não naquele de graduação mais baixa, né, que chega relativamente bem no consultório, mas especialmente daqueles pacientes que têm sinais de cianose intermitente, né, uma intolerância ao exercício importante. Tá?
o ideal é que a gente entenda, até para fazer um acompanhamento mais próximo, qual é a função pulmonar desse paciente. Tá? E é só a hemogasometria arterial que vai dar esse parâmetro para a gente. Né? Quando eles estão hospitalizados, é mais rotina, né, que a gente faça esse tipo de exame. Tá? Mas eu muitas vezes peço, mesmo no paciente não hospitalizado, justamente para a gente ter esse estadiamento de evolução mesmo da doença. Né? E é muito interessante porque isso torna mais claro para o tutor também a gravidade do quadro. Né? Às vezes é muito difícil para os tutores entenderem a gravidade da evolução da síndrome, uma vez que eles estão um pouco acostumados a todos esses ruídos respiratórios. Né? Então, eles acham normal o pug roncar, acham normal eles se cansarem facilmente quando sai para fazer um passeio. Né? E, às vezes, quando a gente pega ali uma análise mais aprofundada da função pulmonar, né, se a gente vê que tem uma PO2 reduzida, ou uma saturação de oxigênio reduzida cronicamente, né, alguns pacientes têm até um aumento de CO2 também, né, uma hipercapnia crônica, a gente consegue mostrar para eles no papel o nível de alteração desse pulmão e o quanto esse pulmão está comprometido dentro da doença. Tá? Então, isso às vezes fica visualmente mais interessante para conversar com eles. Tá? O ecocardiograma, além, lógico, de um perfil sanguíneo básico, né, gente, é um exame de triagem, principalmente nesses pacientes com síndrome avançada, né, justamente porque a gente sabe que existe uma predisposição à hipertensão pulmonar. Né? E naqueles em que há hipertensão pulmonar, o tratamento e todo o processo de ajuste terapêutico, aí, pensando numa hipoxemia, muda bastante. Tá? Então, a gente precisa saber como está esse coração, se tem alguma repercussão ventricular direita, para instituir a melhor terapia possível junto de outros ajustes conservativos. Então, aqui eu coloquei algumas imagens de um exame de rino, né, laringobroncoscopia, para a gente entender mais ou menos assim, o processo dos achados, né, que a gente encontra no exame. Tá? Então, no início do exame, o endoscopista ele vai avaliar desde a narina, então é comum que a gente tenha essa fotinha da narina, né, no exame. Tá? A gente já faz essa avaliação na abordagem clínica, né, mas é interessante que tenha isso em laudo, também faz parte do estadiamento da doença. Tá? A gente pode encontrar pacientes, é muito comum que a gente encontre aqueles que têm tudo, né, que têm cornetos nasais aberrantes, tem inflamação importante da cavidade nasal, que já tem a eversão de sacos laríngeos, algum nível de colapso laríngeo. Né? E aí o colapso laríngeo, eu vou falar no próximo slide, mas a gente tem graus aí de colapso laríngeo, dependendo da gravidade da doença. Né? O mais comum é que a gente veja, além disso, né, o palato alongado. A gente pode também ter as tonsilas, né, hiperplásicas, ali também evertidas. Tá? E o colapso brônquico, né, que é bastante comum, principalmente de brônquios principais. Tá? Existem aqueles pacientes que têm também colapso, malácia das terminações bronquiais, né, das demais terminações bronquiais. Tá? Mas o mais comum é que seja nos brônquios principais. E aí, o exame, eu falo que a laringoscopia, né, acho que o mais importante de tudo nesse exame, é lógico que avaliar o palato é importante, enfim, mas muitas vezes só no exame clínico a gente já percebe que a alteração principal ali pode ser o palato. Tá? Mas muitas vezes, naquele paciente que tem sinal associado de laríngeo também, que tem estridor respiratório, a gente precisa de uma avaliação extremamente detalhada da movimentação laríngea e dessa funcionalidade da laringe. Tá? Por que isso é importante? Né? A gente tem que ter todo um cuidado anestésico para fazer esse exame, então esse é um primeiro ponto. Tá? E o que acontece muitas vezes é que, às vezes, a gente vai, corrige o palato, corrige a narina, e o paciente continua dispneico. E o tutor ele não entende por que isso está acontecendo. Né? Então, quando a gente faz, quando há suspeita, né, lógico, de uma alteração laríngea associada, e a gente faz esse estadiamento dessa alteração através da laringoscopia e deixa isso claro para o tutor, fica mais fácil dele ter esse entendimento de que é possível que esse paciente precise de novas intervenções. Né? Então, em geral, a gente faz intervenções seriadas cirúrgicas. Né? A gente nunca trata tudo de uma vez, na maioria das vezes. Tá? Eu vou deixar essa parte para a doutora Karen, mas a alteração laríngea, em específico, é uma das principais que a gente deixa em aberto, entre aspas, lógico, dependendo da alteração, se não for uma paralisia grave, enfim, para uma segunda avaliação, dependendo da evolução na primeira intervenção, quando a gente corrige palato, né, faz estefilectomia. Tá? O colapso laríngeo, a gente tem os graus, né, de avaliação. Tá? Então, quando a gente fala de grau 1 de colapso, a gente está falando daquele paciente que só tem os sacos laríngeos revertidos. Né? Quando a gente começa a ter comprometimento dos processos, né, laríngeos, ali, tanto cuneiforme quanto corniculado, a gente evolui para grau 2 e 3. Tá? Então, em geral,
Quando a gente tem comprometimento dos cuneiformes, a gente está falando de um grau 2, então a gente está falando de um colapso, um cruzamento dessas aritenoides. Tá? E no grau 3, a gente já tem também o cruzamento, aí, o colapso dos corniculados. Tá? O paciente com graduação 3 é aquele mais grave de todos, né? Aquele que, muito possivelmente, a gente vai corrigir palato, a gente vai corrigir narina, enfim, e ele vai ainda ter sinais clínicos importantes da doença e, às vezes, precisar realmente passar por um processo de lateralização ou de recisão aí, de parte dessa aritenoide, enfim. Né? Então, a gente provavelmente vai precisar fazer novas intervenções. Tá? E é esse paciente da graduação 3 que, em geral, também tem as outras repercussões traqueobrônquicas. Então, o mais comum, né, e o que a gente observa na rotina, e a literatura também coloca isso, é que o paciente com colapso laríngeo grave ele tem um maior risco a colapso bronquial. Né? E o paciente com colapso bronquial torna todo o protocolo terapêutico muito mais complexo, né? Porque a gente está falando de doenças incuráveis, né, de uma alteração incurável. A gente ainda está caminhando, um pouco, começando a caminhar quando a gente pensa em stent bronquial, né? Então, o sentido terapêutico aí, de possibilidades fica muito mais reduzido. E são principalmente esses pacientes que são cronicamente dispineicos e que fazem muito uso de musculatura acessória na expiração, né? Que são aqueles pacientes gravemente intolerantes a exercício e que, às vezes, têm uma cianose de mais difícil controle, dependendo da gravidade desse colapso. Tá? E aí, quando esses pacientes, especialmente esses mais graves, né, chegam para a gente instáveis, o que a gente precisa fazer? Né? Então, a primeira coisa que a gente precisa, lógico, naquele paciente que está hipertérmico, em geral, quando eles estão instáveis, né, por esforço, ou exposição a calor, ou ansiedade, enfim, eles tendem a hiperaquecer por essa incapacidade de termorregulação. Né? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é resfriar esse paciente, né? Sempre sedá-los, né? Então a sedação é muito importante para reduzir essa ansiedade respiratória, para reduzir um pouco dessa demanda orgânica também que acontece no estado de instabilidade, tá? Ofertar oxigênio para os pacientes hipoxêmicos, então todos aqueles pacientes com saturação abaixo de 90 ou PA2 abaixo de 80, quando a gente tem hemogasometria arterial, a gente precisa ofertar oxigênio, tá? O corticoide é sempre muito bem-vindo, né? Então, a gente está falando de um quadro sustentado de esforço, especialmente na crise, onde há uma inflamação e um edema extremamente importantes dessas vias aéreas. Tá? Então, a gente, às vezes, precisa usar até doses mais altas, lógico, não imunossupressoras, desculpe, mas doses mais altas, né, de corticoide. E o corticoide inalatório ele também pode participar disso. Tá? Em geral, as drogas principais que a gente usa, né, na rotina são a dexametasona, né, por via injetável, tá? E por via inalatória, principalmente a budesonida inalatória, que é o famoso Pulmicort. Né? A gente não tem uma diferenciação assim, em relação à eficácia, né, da budesonida para a fluticasona, por exemplo, que seria o Seretide, né, o Flixotide. Mas o que eu vou falar para vocês da minha experiência clínica isolada aqui, tá? O que eu percebo é que o corticoide nebulizado, quando eles estão em crise, a gente tende a ter uma resposta um pouco mais efetiva no controle dessa crise. Tá? Tem alguns trabalhos que discutem depósito em via aérea também, nebulizado ser um pouco superior, quando a gente fala de crianças também, enfim, cães, gatos, em que isso é mais passivo ao uso do spray do que na inalação. Né? Então, às vezes, o inalatório nebulizado é mais interessante por isso. Tá? A gente pode também fazer inalação com adrenalina. Então, a literatura recomenda tanto, às vezes, pré-cirúrgico e pós-cirúrgico para redução desse edema de via aérea. Tá? E, lógico, naqueles pacientes com edema pulmonar, com sinais claros de edema pulmonar, com crepitação de ausculta, a gente sempre faz dose isolada de diurético, nunca sustentado, tá? A não ser, lógico, que esteja um paciente também cardiopata, enfim, que justifique por um quadro de congestão, tá? Porque, em geral, não é interessante a gente desidratar esse paciente na crise. Quando a gente oferta tudo isso, né, então a gente resfriou o paciente, ofertou oxigênio, né, fez todo esse processo de sedação, e ele não respondeu. O que a gente considera como não resposta? Tá? E eu acho que esse é um ponto muito importante, porque eu observo bastante na rotina alguns pacientes irem para suporte intensivo de forma um pouco tardia mesmo. Tá? Então, aquele paciente que a gente sedou, resfriou, colocou no oxigênio, e ele ainda está taquidispineico, né? Ou mesmo que ele não esteja taquipneico, mas ele ainda tem um esforço respiratório importante, a gente precisa encaminhar para a unidade de terapia intensiva, idealmente, em no máximo 2 horas. Tá? Então, todo paciente que a gente fica sustentando um estado de esforço, a gente está abrindo margem para que esse processo inflamatório de piora ali do edema de via aérea vá piorando progressivamente. Né? E a gente sabe que a resposta para a via aérea de inflamação... Desculpa.
o microfone? Qual tipo de sedação e se vale a pena a gente já sedar na clínica antes de encaminhar para a internação? Com certeza, vale a pena, tá? A gente sempre, o ideal é que a gente cede já no pronto atendimento, tá? Em geral, assim, as principais medicações que a gente usa são os opioides, então é possível tanto butorfanol quanto morfina, eles costumam ter uma boa resposta, e o Acepran é bem comum também, tá? Ketamina também a gente usa bastante na rotina, tá? Mas em geral a maioria dos pacientes respondem bem a Acepran e opioides, tá? Quando usa doses bem baixas, assim, 0,01, dose baixinha, 0,02 no máximo, tá? Mas, assim, em geral, o que a gente percebe, né? Aquele paciente que a gente está precisando sedar demais, né? Fez opioide, não respondeu, precisou fazer uma dose baixa, não respondeu, é aquele paciente que a gente tem que agilizar para ir para a UTI, né? Porque, em geral, é isso. Assim, a gente pode sedar demais e reduzir esses mecanismos compensatórios. Eles podem realmente colapsar, né? Aí a gente precisa dar suporte intensivo mesmo para ventilatório, tá? Então, o alto fluxo, e a gente tem o alto fluxo no PET Care, eu vou falar assim que trabalhar com alto fluxo muda a nossa vida, né? Porque o paciente, a gente dá meios através do alto fluxo de estabilização e redução dessa resistência de via aérea, tá? Então, o que o alto fluxo faz, basicamente, né? Ele faz tudo que o paciente não consegue nesse momento, né? Ele aquece e umidifica esse fluxo, tá? Ele mantém ali uma certa pressão positiva, né? Redução de espaço moito na região ali nasofaríngea, especialmente. Então, ele faz uma concentração de O2 nessa região, então o paciente não fica reinalando o CO2, o que é muito importante nesse contexto clínico, tá? A gente consegue acessar frações inspiradas mais altas do que o oxigênio comum, então isso num paciente que às vezes tem alteração pulmonar associada é bem interessante, às vezes a gente evita que esse paciente vá para a ventilação mecânica, tá? E a gente reduz todo o processo de risco de fadiga muscular, né? Então, como o alto fluxo ele faz pressão positiva, lógico que o paciente tem que estar com a boca fechada, a gente tem que estar usando um fluxo adequado e tudo isso, a gente minimiza essa fadiga respiratória, que muitas vezes é o que leva o paciente a ser intubado, né? E a intubação, quando necessária, lógico, ela é sempre bem-vinda, né? Mas é claro que a gente sabe dos riscos da ventilação, então é sempre interessante a gente tentar evitar que evolua para esse ponto, tá? E aí, nesse contexto, a precocidade é sempre o mais interessante, tá? E para alguns pacientes, lógico, a gente vai precisar da ventilação mecânica, né? Não tem jeito. Então, aquele paciente que fez todo o processo de alto fluxo, aumentou o fluxo, fração inspirada, ele não respondeu, a literatura fala também, no máximo 1 hora após o alto fluxo, evoluir para a ventilação mecânica. Ou, lógico, num quadro de gravidade extrema, a qualquer momento a gente já intuba imediatamente, né? E aí, através da ventilação, a gente vai passar o problema, né? A gente vai ofertar ali pressão positiva. No paciente com pneumonia, a gente vai conseguir reduzir essa repercussão também pulmonar, né? Num estado de alteração pulmonar grave também, tá? Naqueles pacientes com acidose respiratória grave, a indicação também é a ventilação mecânica, né? Para a gente fazer essa redução do CO2, lavar, entre aspas, o CO2, né? Nesse paciente, eu nem tentaria os outros processos, a gente já intuba imediatamente, né? Porque é difícil da gente corrigir através dos outros mecanismos, tá? Dificilmente eles conseguem compensar. E aí, no manejo pós-hospitalar, né? Depois a doutora Karen vai falar da parte cirúrgica, né? Mas passado todo o período aí de tratamento conservativo, estabilização, cirurgia, muitas vezes eles permanecem em UTI no pós-operatório também, é o ideal que aconteça, né? A gente tem que pensar no suporte pós-hospitalar, que às vezes fica um pouco esquecido, né? Acho que hoje menos, né? A pneumologia está cada vez mais à frente aí, né, no tratamento desses pacientes, mas é interessante que a gente estabilize e dê uma continuidade de acompanhamento para esse paciente, né? Então, a perda de peso é um dos principais manejos que a gente precisa fazer, né? A gente tem desfechos mais negativos em pacientes com score igual a maior que 7, tá? Então, eles precisam perder peso urgentemente, tá? Então, a gente precisa encaminhar para Nutri, se houver alguma suspeita de endocrinopatia de base que justifique, para endócrino também, tá? Então, são pacientes que a gente precisa ter um acompanhamento multidisciplinar mesmo. Sempre, como eu disse, orientar em relação ao tratamento de continuidade, né? Evitar a exposição excessiva a calor, evitar todos os possíveis agudizadores. Então, a gente tem que ter uma longa conversa. Eu falo que consulta de BRAC demora, né? Porque a gente tem que ter uma longa conversa sobre o que é a síndrome, o que a gente não pode expor esse paciente, explicar que é incurável, que ele vai precisar de um acompanhamento para a vida, que ele pode precisar de múltiplas cirurgias, né? E tudo isso é difícil para os tutores, né? Eles passam por um processo de luto quando a gente tem essa conversa, porque eles sabem que a caminhada ali vai ser longa, né? Principalmente naquele paciente que entra em UTI, tá?
E a gente tem, lógico, como médicos veterinários, uma responsabilidade ética também dentro disso tudo, né? De promover qualidade de vida para esses pacientes. De certa forma, em alguns países, isso é um pouco controverso, né? Mas alguns países já nem autorizam mais a venda de animais braquicefálicos, né? Então, eu acho que cada vez mais a gente está caminhando para esse processo de tentar reduzir o número de braquicefálicos, porque é um estado de sofrimento constante para eles, né, na maioria das vezes. Tá? Então, acho que a gente, como veterinários, também tem esse papel de conscientizar a população, conscientizar os tutores em relação ao que é isso, ao procurar criadores mais responsáveis eticamente, enfim. É isso, pessoal. Desculpa ter acelerado um pouquinho no final, é que estava acabando o tempo. Muito obrigada. Eu vou deixar as referências de alguns artigos aí que eu usei para fazer a aula. Quem quiser, eu posso enviar também, tá? Todos os artigos. Se alguém tiver alguma dúvida, eu estou à disposição. Não sei se as dúvidas vão ser agora ou depois da aula. Tá bom, da doutora Karen, então tá ótimo. Obrigada, gente. Bom dia, gente. Obrigada, né, mais uma vez, por a presença de todos aqui. Então, dando essa continuidade, focando, né, vou tentar não ser repetitiva com tudo o que a Cíntia falou. Tem algumas informações aqui, né, então vou seguindo, né, qualquer dúvida a gente conversa no intervalo. Então, focando aqui na parte cirúrgica do trato respiratório superior. Então, né, a Cíntia falou aqui sobre isso, dessa alteração. Então, esses pacientes que o crânio não se desenvolve, a parte óssea, né, fecha, para de crescer, para se desenvolver antes desse paciente atingir ali a maturidade, mas tudo que está dentro do crânio, todo esse tecido mole, continua se desenvolvendo. Não é que ela se desenvolve de forma errada, ela está crescendo o normal para ela. Com o tempo, isso vai ser exacerbado, né, para esse paciente, mas ele não acompanha esse crescimento ósseo, então ele fica ocupando esse espaço muito pequeno no crânio. Então, o que significa isso, né, que a gente vai ver, de fato, nesses pacientes? Então, esse crânio, né, mais reduzido, que não... esses animais foram, né, selecionados com o humano, foi selecionado com o tempo, esses animais menores, a cabecinha menor, e isso, né, é um padrão da raça, mas isso foi aumentado durante o tempo nessa seleção. Então, o que a gente vê nesses pacientes, então? A gente tem essas alterações primárias, literalmente isso, desse crânio pequeno, esse tecido mole ocupando mais espaço. Então, né, a gente vê essas narinas mais fechadas, mais reduzidas. A gente vê, né, a região dos cornetos, a cavidade nasal, muito tecido ocupando pouco espaço. Um palato mais alongado, que ele adentra ali a nasofaringe, que ele não devia, né? Ele devia acabar e começar a laringe. A macroglossia, essa língua mais comprida e mais grosseira. E, né, a gente está focando aqui no trato superior, mas não queria deixar ali de pelo menos citar a traqueia, que ela pode ser hipoplásica. Isso, né, em todas as alterações em diversos níveis, podem ter, pode não ter, pode ter em diversos níveis. A traqueia um diâmetro mais reduzido. E como alterações secundárias, que é que esse paciente vai desenvolver com o tempo, pelas alterações, né, primárias, que é a eversão dos sáculos laríngeos, o edema de mucosa, que por mais, né, parece bobo, mas é extremamente importante para esses pacientes que já têm um espaço reduzido, né, já tudo ocupando ali um pouco espaço, o colapso de laringe e o colapso de traqueia. Não o colapso de traqueia, o colapso de laringe, que é diferente da paralisia de laringe também, e o colapso de traqueia não são alterações específicas desses animais braquicefálicos. A gente pode ver também, né, em animais mesocefálicos, oligocefálicos, mas, né, nesses aqui, nos braquicefálicos, é o mais importante. O diagnóstico. Primeiro, né, essa parte, esse exame físico todo, né, ali que a Cíntia comentou, desse diagnóstico, desse acompanhamento desse paciente, esse exame físico. Então, já, né, de cara, a gente consegue ver esse score corporal, esse ruído respiratório do paciente, já consegue entender mais ou menos ali o que ele tem. Se ele tem, né, a gente precisa de uma laringo para diagnosticar, mas a gente já sabe que, de fato, ele tem um prolongamento de palato, por exemplo. A estenose de narina, que também é fácil, né, de visualizar. Então, os exames, né, padrão ouro para a gente vai ser a rinoscopia e a laringotraqueobroncoscopia. A tomografia agora mais recente, a gente está pedindo, ela auxilia muito nesse diagnóstico e na decisão de escolha do tratamento.
Então, agora falando um pouquinho uma por uma dessas alterações. Então, começando de fora para dentro, a gente tem a estenose de narinas, então faz parte da síndrome do braquicefálico, essa formação. Então, a gente tem na base da narina essa cartilagem, que vai dar sustentação para a narina. Nos braquicefálicos, ela não é tão bem desenvolvida dessa formação, né, essa musculatura, essa cartilagem, e a narina ela colapsa, ela simplesmente cai. Né? Essa base alar, né, ou aqui da asa, ela cai, ela se fecha ali medialmente, porque ela não tem essa força para se manter aberta. Então, ela literalmente cai. Isso, né, pode variar ali entre as raças e o nível também dessa estenose. Né, aqui um exemplo das principais raças que a gente tem mais comum, né? O Pug, o Bulldog, né? O Bulldog francês, como é um estudo feito na Inglaterra, para eles, né, o Bulldog inglês é só ali o Bulldog. Então, essas diversas ali, até no Bulldog inglês, a gente tem essa narina ainda mais, né, além de reduzida, ainda mais achatada. Então, por mais que seja óbvio, né, que a narina é a primeira entrada do ar, é importante a gente ter esse pensamento da importância da entrada de ar pela narina. Né, tem esse estudo, ele é um estudo antigo, mas ele é citado até hoje na atualização do ano passado, que saiu nessa revisão. Ele foi citado, e ele é citado em diversos trabalhos. Ele ainda, né, é muito atual, falando que foi medido toda essa pressão, essa força para esse ar entrar, qual que era a porcentagem nas diversas ali, cavidades, né? Seja narina, cavidade nasal, laringe e pulmão. E aqui, na narina, né, nessa primeira cavidade, 76% de toda essa força, né, para passar esse ar está aqui, já nessa primeira entrada. Então, pensando, não, um animal que naturalmente, né, já tem toda essa pressão para respirar, imagina num animal com essa estenose de narina. Então, por isso, né, por mais que seja óbvio, né, essa primeira entrada é importante a gente dar valor também a isso para esse animal. Então, aqui, né, exemplos de estenose de narina mais extremamente severos. Correção cirúrgica. Então, é uma cirurgia de fácil, né? Correção é uma cirurgia que não é tão complexa, é um procedimento que não é tão invasivo, de mínimo risco para esse paciente, que pode ser indicado ali logo cedo ali para a vida dele, que já vai, né, ajudar muito ao longo da vida desse paciente para minimizar essas alterações que podem vir aí secundariamente. Um procedimento mais comum é essa ressecção, né, essas laterais da narina, a gente pode fazer de forma dorsal, lateral, mais ventral, ressecção em cunha, né? Retirar mesmo uma parte, esse excesso desse tecido, para minimizar esse peso, né, esse colapso, e abrir essa passagem. Mais atual, a gente usa a técnica da alovestibuloplastia também, que além de retirar, né, essa região alar, essa região lateral, a gente também adentra ali a mucosa, a região do vestíbulo, essa região aqui mais ventral. Então, aumentando mais ainda esse diâmetro da narina, aumentando todo o potencial, né, que a gente pode dar de passagem para esse ar. Eu coloquei aqui esse trabalho, até para não esquecer de falar, esse trabalho da Dinamarca, que eles usam um pouquinho também do que a Cíntia falou. Né, esses animais eles foram sendo selecionados pelo homem com o tempo, essa característica, né, esse animal menor, esse score corporal maior, mais gordinho, né, a cabeça menor, ali, né, bonitinho, mas a gente foi agravando, né, foi com alterações deletérias para ele com o tempo. Então, nesse estudo, o que eles selecionaram? Esses animais, colocaram dentro de umas características específicas, score corporal, o diâmetro aqui do pescoço, né, uma quantidade maior de gordura, estenose de narina, prolongamento de palato, classificaram, e eles colocaram dentro dessas alterações, ali, leve, moderado e mais grave. Os animais de um grau mais moderado até mais severo correspondiam a 80% desses pacientes, dentro, né, de 79 cães. E que eles falaram, então vamos fazer todo esse processo inverso. A gente veio até hoje selecionando esses animais e agravando toda essa síndrome braquicefálica. Vamos tentar fazer o processo inverso. Vamos excluir da reprodução, né, esses animais moderados e severos, e vamos usar só esses com alterações leves para a gente invertendo tudo o que a gente chegou até agora. Mas o que eles, né, concluíram ali, né, isso tudo de forma teórica, né, ao mesmo tempo.
Então, a gente vai usar 20% desses animais, né, extrapolando ali, né, para toda a população. 20% é muito pouco, né? A gente vai começar a selecionar outros sem querer, né? Como foi ali até agora, outras alterações que podem aparecer com os anos e a gente continuar tirando qualidade de vida para esses pacientes, né? Selecionando uma população tão pequena. Então, né, de fato, já tem, né, países proibindo a reprodução de diversas raças, né, principalmente na Europa. Na Holanda, eles proibiram mais ou menos o que está falando aqui nesse trabalho, a reprodução de animais com alterações moderadas ou mais severas, mas isso, né, sem muito estudo para isso. Então, o que a gente vai encontrar daqui a alguns anos? Né? E a solução vai ser essa, a gente não ter mais, né, deixar de existir esses animais braquicefálicos, né? É justo também? Será que a gente, né, quer isso? Ou, né, a gente precisa já né, começar de fato, não só agora aqui, né, a curto prazo, cuidar desses animais cirurgicamente, mas a médio e longo prazo, como que a gente vai reverter, né, de fato, de forma, né, de seleção, de forma genética, todo esse processo para dar mais qualidade de vida para esses pacientes? Então, aqui reforçando, nesse caso aqui é o dorsal, a técnica, então, né, retirada essa porção mais dorsal, que também pode ser lateral ou mais ventral. Então, a decisão ali da técnica para esse paciente, né, o pneumologista, o cirurgião, né, tendo essa avaliação desse paciente, cada caso, escolhendo essa melhor técnica. Esse é o Boris, né, um paciente, né, feliz, que consegue correr, que consegue brincar, que consegue passear todos os dias, que tem ali uma qualidade de vida, normal, né, entre aspas, né, se comparado a um cão. Hoje em dia, né, tem muitos anos que ele está muito bem. Hoje em dia ele só precisa de mim quando ele come corpo estranho, né, quando ele ingere algo. Mas, né, fora isso, ele não precisa de mais nenhuma intervenção. É um paciente que quer muito bem. E esse é o Jaque. Cadê a Ju, a famosa mãe do Jaque? O garoto propaganda do Vet We Care também. Esse nariz, né, a mãe mostrando esse nariz lindo, maravilhoso, né? E também brincando e nada, e brinca, e corre, né? E tem uma vida, né? Tem uma vida feliz. É braquicefálico, né? Mas, né, a gente consegue alcançar ali, né, um nível, às vezes, né, esse cuidado, né, desde cedo desse paciente é muito grande de qualidade de vida. Então, não é um animal que precisa, né? A solução vai ser eles deixarem de existir. Então, evoluindo. Então, a gente falou aqui da abertura dessa narina, dessa estenose. Agora, adentrando aqui, de fato, a cavidade nasal, a gente tem esses cornetos aberrantes. Então, né, eles são estruturas ósseas, né, tem um mínimo ali, não é o mesmo tipo, uma informação importante também, de forma embrionária, né, não é o mesmo tipo de osso que forma o osso do crânio. É um osso diferente, mais membranoso. Então, diferente do crânio, que para de crescer cedo, esse osso não para. Lógico que ele não tem um desenvolvimento tão grande, né, tão importante, mas ele ainda continua se desenvolvendo. Ele é recoberto por mucosa, por esse epitélio, né, respiratório, e muito, muito vascularizado. Ele vai ter um crescimento durante essa vida do paciente e vai se exacerbar com a inflamação, com a hipertrofia, ocupando cada vez mais espaço dentro dessa cavidade nasal. Então, a gente já tem cirurgia corretiva para isso, é um procedimento um pouco mais novo, não tão, desde 2016 se fala sobre isso, já tem uma técnica estabelecida, o laser de CO2, equipamento, né, específico para isso, que minimiza a inflamação no local. Então, a gente já indica na rotina, já é um procedimento que a gente pode fazer no dia a dia, mas tem que ser muito, muito, muito bem filtrado. Diferente da narina, do palato, a gente, né, de forma até corriqueira, corrigir para esses pacientes, a turbinectomia, que é a retirada desses turbinados ali exuberantes, não é ainda algo, né, para a gente indicar ali, né, sem filtrar muito bem esse paciente. Primeiro, porque ele não pode estar em crise, ele não pode estar inflamado, ele não pode estar com distúrbio de coagulação. Esse paciente pode sangrar durante o procedimento, pode ter um sangramento mais importante, né, porque é naturalmente mais vascularizado. Então, né, não tem por que a gente causar esse risco para o paciente. E também por uma complicação importante, que é a sinéquia, que é a recidiva dessa... Você tira fora, né, literalmente, esses... Aqui é um pós-cirúrgico imediato, aqui esses cornetos ali aberrantes. Então, você retira todo esse tecido extra para você abrir espaço na cavidade nasal, mas ele pode voltar. Ele pode voltar a hipertrofiar, voltar a crescer. E no que ele volta, né, até com essa inflamação, ele adere um no outro. Então, a gente tinha antes, né, esse tecido aberrante em contato um com o outro, que tem essa
essa dificuldade para o ar passar, mas agora com essa recidiva, além dele voltar a crescer, voltar a ter contato, ele está grudado, aderido um no outro. Então, para esse ar passar, né, a dificuldade a gente piorou, né, o que a gente tinha no começo. Então, esse animal tem que obrigatoriamente passar por um novo procedimento, uma nova retirada. Tem pacientes que recidivaram em 2 meses, em 6 meses, ou não, né, nunca recidivaram. Então, isso tem que estar alinhado com a expectativa do tutor. Isso exige um pouco mais de estudos. A gente tem que ver esses pacientes que realizaram esse procedimento um pouco mais a longo prazo, um número maior, né, mas a gente vai começar a entender isso melhor no futuro. Né, tem que estar alinhado à expectativa do tutor. Se, de fato, a gente vai realizar esse procedimento, né, tudo muito bem filtrado, muito bem alinhado, também com essas possíveis complicações. Aqui também, né, mostrando esses cornetos, né, esse tecido que fica, né, totalmente em contato, travando ali a passagem do ar. Aqui também na técnica cirúrgica, que é literalmente, né, você, né, ali com o laser, você retirar esse tecido, abrindo espaço para o ar poder passar. Aqui nessa imagem, é uma imagem de sinéquia mesmo. Esse tecido que recidivou, ele foi retirado. Esse corneto aberrante voltou a se desenvolver, hipertrofiar, e agora ele está colado, né? Ele está aderido um no outro. Essa aqui na imagem de tomografia, pré e pós, é um bulldog francês, que foi realizada a turbinectomia, ali antes do procedimento, e aqui pós. Então, uma abertura, né, incrível, maravilhosa, é um procedimento que vem para auxiliar muito, porque a gente abre a narina, a gente abre o palato, aqui o meio do caminho ainda está muito fechado, né, em alguns pacientes. Então, a gente não tem aquele ganho, né, por mais que a gente realize diversas cirurgias, é um paciente que continua, né, com alterações respiratórias importantes. Então, né, realizando esse procedimento, a gente tem toda essa abertura, mas ainda, né, para a gente ir com calma nessa indicação. Então, narina, né, cavidade nasal e o palato. Então, esse palato né, ele extremamente, a grosso modo, ele tem que a gente tem o palato duro, o palato mole, e ele tem que terminar a ponta do palato mole com a ponta da epiglote, né, um acabar para o outro começar e de fato começar ali a laringe. Isso, né, é perfeito, isso é o que a gente vai ver nos animais, né, mesocefálicos. Mas não é o que a gente vê nos braquicefálicos. Esse palato, ele continua crescendo, ele estaria ocupando, né, muito provavelmente um espaço, um palato normal, numa cavidade normal, num crânio normal, né, mas como ele tem pouco espaço, ele vai crescendo para onde, expandindo para onde ele consegue ir. Então, a cirurgia corretiva, a estafilectomia, é a retirada desse excesso, desse tecido. O procedimento, né, mais comum é a ressecção, né, cortar literalmente todo esse excesso, até ali, né, o início da laringe. Um procedimento mais novo, que a gente usa associado ali à tomografia, para ajudar a gente nesse diagnóstico, essa palatoplastia, que além de você retirar o comprimento, o excesso, você retira também a espessura, que isso a gente já está vendo também mais novo. Tanto, né, ele mais alongado quanto ele mais grosseiro, principalmente com o tempo, com a inflamação, né, essa hipertrofia de tecido. Então, você retira essa porção mais rostral, essa primeira mucosa, essa primeira camada ali do palato. Você vai depois retirando, né, ali com uma tesoura, com o mínimo de manipulação, sempre nessa cirurgia, essa submucosa, né, todo esse tecido, né, ali deixando tudo mais grosseiro. Por último, vai sobrar, né, a parte ali de trás, né, vamos dizer assim, ali do palato, né, a camada do fundo ali da mucosa. Você retira esse excesso e, por fim, você dobra ele para frente, né? Você faz esse envelope, né? Esse retalho. Você fecha, em vez de só resseccionar por inteiro, né? Então, assim, você consegue retirar também a espessura. Então, isso mostra, né, pacientes a longo prazo com uma recuperação maior. Né? Você abrir mais, né? Tudo que a gente pode associar para abrir mais esse espaço, a gente faz. Aqui nessa primeira imagem, esse bulldog inglês, com esse palato extremamente alongado aqui com a pinça, né, tô tracionando aqui para mostrar, né, para já começar ali a medir, né, onde eu vou retirar ali, né, a espessura desse palato. Esse aqui é outro animal que foi realizada essa cirurgia, mas esse, né, é ali um paciente, né, perfeito, né, essa extrema quantidade, a gente vê, né, esse pós-operatório ali, né, tudo você consegue visualizar ali de fato a laringe agora.
Esse aqui é para mostrar essa imagem, é para mostrar essa mucosa, né, tudo extremamente demasiado, extremamente inflamado, esse padrão miliar, né, tudo pontilhado. Isso não é para existir, né? A gente não vai ver isso no vira-lata caramelo, né? A gente só vai ver nos braquicefálicos, né? Tudo ocupa muito espaço, até esse edema, né, ocupa muito espaço na cavidade. Então, narinas, cavidade nasal, palato alongado, né, e já ali na laringe, a eversão dos sáculos laríngeos. São estruturas que estão ali na laringe, ali nas laterais, junto às pregas vocais, ali, né, nessa função, recobrem, né, é a parte mucosa, que a gente tem cartilagem, tem músculo, e a gente tem esse tecido mucosa que recobre ali a cavidade, nessa função de difonação mesmo. E eles é uma alteração secundária, então, com a inflamação crônica desses tecidos, com essa pressão do animal está sempre inspirando e vindo essa pressão negativa também do tórax, ele desenvolve essa eversão, esse edema, esse inchaço, e ele, né, se projeta, ele vai ficar escondidinho, normalmente você não vai ver, provavelmente você nunca vai ver isso num paciente, né, normocefálico, esse paciente, né, é mesocefálico. Você vê nesse braquicefálico, porque por essa alteração, né, inspiratória constante, ele vai everter, ele vai se projetar, ele vai girar, ele vai se projetar cranialmente nisso, né, com o tempo. Ele vai ficar mais inchado, ele vai ficar demasiado, e ele, por último, ele se projeta. E é também considerado, né, o primeiro estágio de um colapso de laringe. Se você já, né, identificou, você mandou esse paciente, encaminhou para uma laringo, né, para ressecção desse pálato, né, e foi identificado também essa eversão de saco laríngeo, se está nesse ponto, né, a gente não tem jeito, a gente já tem que fazer essa ressecção, que é literalmente cortar fora, né, não é uma cirurgia complexa, literalmente cortar fora esse excesso. E é importante essa responsabilidade, né, a gente passar para o tutor isso. Não, esse paciente, né, o seu animal, ele já tem um primeiro estágio de um colapso de laringe, né, que é para chegar no ponto mais grave de toda essa síndrome. Então, precisa cuidar, né, tanto cirurgicamente, clinicamente, estabilizar esse paciente para não deixar isso evoluir. Aqui nesse vídeo, então, só, né, juntando todas essas informações que a gente falou até agora, né, essa mucosa, tudo muito inflamado, ali, daqui a pouco, os sáculos laríngeos. O Rafael está ali se localizando, ele se identificando, então, né, dá para ver ali a ponta da epiglote ali, e esse pálato adentrando, você não vê o final dele, Deus sabe ali onde ele vai terminar, né? Esse pálato extremamente alongado. E, por fim, né, dentro dessas alterações, o colapso de laringe. Que esse último estágio, esse último desenvolvimento de toda essa evolução dessa doença, de toda essa síndrome, né, essa alteração secundária, né, que esse tecido, essa cartilagem, esse músculo, ele literalmente colapsa. Né? Literalmente, essa cartilagem não consegue manter essa movimentação, essa abertura, em fechar ali só no momento, né, da fonação, da deglutição, para fechar ali, né, a passagem do ar para o alimento descer para o esôfago. Ele para de trabalhar, e no que ele para, ele se fecha. Né? Essas cartilagens, elas vão se encontrando, vão se encostando, e esse animal tem aquele ruído, aquela alteração respiratória extremamente característica. E é um paciente que vai chegar de emergência, é um paciente que muitas vezes precisa ser entubado, é um paciente que não dá para estar muito tempo para estabilizar, a gente tem que partir para um procedimento cirúrgico. Então, né, é um paciente que não vai, né, ficar bem ali numa internação para a gente ser acompanhado, ser monitorado. É um paciente que tem que estar, né, no ambiente de UTI, que muitas vezes vai ter que, né, ser entubado. Esse paciente ele vai entubado já para o procedimento cirúrgico. Né? Vamos ver como ele fica. Né? Não dá para ver como ele fica. Ele vai, né, chegar de emergência, tentar ser estabilizado, vai ser entubado, né, a maioria das vezes. Vamos estabilizá-lo, o que a gente pode. Vamos para uma laringo, diagnosticar, já operá-lo. Dificilmente a gente consegue, às vezes a gente nem tenta, né, por toda a inflamação, estubar esse paciente. Nesse momento ele volta, né, ficar horas, dias, né, o que for necessário, para aí sim a gente conseguir, né, desmamando, tirar aos poucos, ir para o autofluxo e dar alta para esse paciente. Né? Então, isso já é o extremo, né, de toda a evolução. Então, diferente, né, desse paciente jovem que está corrigindo a narina, aqui a gente está no outro, né, extremo de gravidade dessas alterações, né, com né, tanto ali para o tutor de informação que a gente tem que, né, passar para o tutor nesse momento crítico.
né, sobre, né, até citando aqui dos felinos, não tem muitos estudos baseados neles, as alterações respiratórias deles são muito sutis. A gente vê mais as alterações braquicefálicas neles por alterações digestórias, cardiovasculares, e não necessariamente respiratórias. Então, os autores até dizem que talvez não tenha muito estudo, até por a gente não dar muita atenção por eles não terem tão literal essas alterações respiratórias. Então, a gente tem, né, ali as raças mais comuns. Eu estava conversando com uma promotora esses dias, foi algo que me chamou a atenção também. Ela falou que a projeção para os próximos anos aqui em São Paulo é ter mais gatos do que cães. Então, né, a gente tem que, né, começar a pensar, a gente tem mais os SRDs, né, mas essa predileção, né, dos tutores por gatos pode aumentar também essas raças, né, que a gente não está tão acostumado a lidar e começar a aparecer mais esses braquicefálicos. Então, a gente vai ter ali as mesmas alterações, as narinas estenóticas, o palato alongado, cornetos aberrantes, então, mas não necessariamente alterações respiratórias importantes. Vai depender do grau, lógico, da raça, mas não necessariamente alterações tão importantes. O principal, então, nesses pacientes, é essa correção de narina, que já ajuda muito. As narinas é muito fechadinha, é muito pequenininha. É uma cirurgia que exige, né, bastante ali cuidado. A gente tem pouco tecido para trabalhar da cartilagem, da narina mesmo. Então, né, o legal é você abrir, né, fazer a abertura desse vestíbulo, tentar aumentar o diâmetro aqui nessa região mais ventral, e aí você avaliar no momento da cirurgia mesmo, com o paciente anestesiado, se de fato você precisa mexer também nessa cartilagem, porque o trauma ali, você perder cartilagem, deformar esse paciente, né, pode acontecer. Então, né, tudo ser feito ali, né, muito bem avaliado para esse paciente, mas essa abertura, né, ali do vestíbulo já tem uma grande melhora para esse paciente. Aqui o antes, né, o antes e depois são dois pacientes diferentes, né, dessa abertura, né, que tanto ali do vestíbulo quanto ali da cartilagem nasal. Aqui de novo o Jaque, né? Então queria, né, para finalizar, né, tudo isso, que a gente, né, a nossa responsabilidade com esses pacientes, a partir do momento que eu estou atendendo um PUG, você como clínico, esse paciente chegou para a primeira vacina, você vai começar a acompanhar esse paciente ao longo da vida dele, ele é um PUG, ele é um Bulldog, a sua responsabilidade é falar com o tutor, né? Você tem um PUG, você pode encontrar essas alterações, você tem que se atentar a isso, esse narizinho, né, fechadinho, bonitinho, não é normal, esse ronco dele não é normal, ele fica cansado muito fácil, não é normal. Alguns tutores, né, você vai ali na rotina perguntando para eles, ele tem desmaio, né? Você está pronto para responder, né? Não, né? O tutor fala, sim, né? E para eles às vezes é tão natural, né? Não pode ser natural, né? É nossa responsabilidade. E muitos, quando vão comprar, né, ganho animal, não pesquisam tanto nessas alterações. Então, é nossa responsabilidade passar para eles, né, tudo o que significa ter um Bulldog, ter um Pug, e o que ele pode fazer quanto a isso. Que a partir do momento que a gente passou isso para ele, né, a gente fez a nossa parte, vira a responsabilidade dele, né, ele já tem a informação, e ele, né, ao longo, cuidar da vida, né, desse animal, dar o máximo de qualidade de vida para esse paciente. Muito obrigada, né, meu contato da parte de literatura, né, para a gente discutir, né, quem quiser também estou à disposição.